Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público e para o Enem. Tem dificuldade com língua portuguesa? Esse é o canal certo para você. Bom, na aula de hoje nós vamos ver sobre concordância verbal. Então, concordância verbal é muito simples. Vamos ver em 3 passos como não errar mais concordância verbal. Então, concordância verbal é o famoso que nós aprendemos na escola eu vou, nós vamos, certo? Preciso concordar sujeito com verbo. Só que nem sempre na frase o sujeito está próximo do verbo. Então, o primeiro passo é encontrar o sujeito, que é sempre se pergunta quem praticou a ação numa frase, tá? Então, esse primeiro exemplo ele ilustra bem isso, né? Essa frase que eu coloquei aqui, ela é longa. Vocês vão perceber que o verbo não está próximo do sujeito. E aqui que é onde muita gente erra. Então, o primeiro passo é encontrar o sujeito e concordar com o verbo. Os políticos da América Latina que foram eleitos pelo povo atuam no combate à violência sexual todos os anos. Aqui eu tenho o verbo no plural atuar, certo? Porém, tem aqui o povo. Então, por que, que aqui está no plural? Porque aqui o meu sujeito, quem está praticando a atuação, esse ato de atuar no combate à violência sexual todos os anos, são os políticos, né, da América Latina. Então aqui eu tenho sujeito, né, no plural. Por isso que aqui o verbo também está no plural, tá bom? Então o primeiro passo é sempre encontrar o sujeito, quem praticou a ação. Segundo passo, pessoal, é ver se o sujeito e o verbo são diferentes, e aí a gente tem que se atentar às regras especiais. No sujeito, se for uma palavra singular que indica plural, a maioria, grande parte, mais de um, metade, conjunto, opcional com a concordância, tá bom? Mais de um, se houver reciprocidade na ação, se tiver o se, aí ela precisa concordar com o sujeito, tá? Mas é isso. Se o sujeito tiver representado grande parte, a maioria, é aqueles casos opcionais que dá uma ideia de plural, porém aqui o verbo fica no singular. Temos também que analisar o verbo. O verbo, você só vai analisar se o verbo ele é impessoal, no caso o clássico do haver, né? O haver sempre fica no singular e o fazer indicando tempo, né? Faz anos que eu não te vejo. Então, esses casos sempre ficam no singular, mesmo que tiver verbo auxiliar, mesmo que tiver mais de um verbo, fica sempre no singular, independente do sujeito. Então, vocês precisam encontrar o sujeito, no caso, né, quem pratica a ação. Segundo passo, ver se o sujeito faz parte dessa regra que é opcional, o verbo se ele é impessoal, tá bom? E aqui temos a locução verbal, né? Quando temos dois sujeitos, apenas o primeiro verbo que aparece, locução verbal, é o que concorda com o sujeito. O verbo principal não flexiona, tá bom? Somente vai ter uma exceção que veremos aí numa questão. E aí temos um último passo, que é verbo acompanhado da partícula ser, né? Então o verbo, aqui tem um caso, pessoal, que é o famoso compra-se terrenos, precisa ser funcionários, tá bom? Então aqui é um exemplo da partícula ser. Aqui, a concordância, quando vocês encontrarem em prova, isso cai bastante. Se o verbo for objeto direto, concorda com o sujeito. Então, compram-se terrenos, comprar o quê? Terrenos. Precisa de algo, aí fica sempre no singular, porque aqui é objeto direto, tá? Tem uma aula que eu vou deixar no final de concordância verbal, onde eu explico sobre objeto direto e indireto, tá bom? Que aí é esse terceiro passo. Se o verbo tiver acompanhado de ser, aí é mais simples, mas aí vocês precisam se atentar apenas a essa regra. Se for objeto direto, concorda com o sujeito singular plural. Se for objeto indireto, fica somente no singular. Tá ok? E aí vamos fazer algumas questões. Temos
temos essa aqui, tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção que a forma verbal está errada. Aí aqui pede o erro. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, aqui ele começa com o verbo existir, né? Então, o verbo existir, o que existe na atualidade? Diferentes tipos, né, de inseticidas. Então, aqui a concordância está correta, né? Então, aqui não é a alternativa que eu busco. Podem provocar sérias lesões hepáticas, defensivos agrícolas, né? Então, aqui quem está praticando a ação no sujeito, né? Aqui temos o sujeito, né? Que está concordando com o verbo, então aqui está correto. A C, faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Aqui, pessoal, é onde cai a pegadinha que muita gente erra, né? O faltam aos países subdesenvolvidos, o que falta? Uma legislação. Então aqui é o meu sujeito. Então automaticamente o faltam deveria ter ficado no singular. Então aqui eu encontrei meu erro. Então a alternativa que eu tenho que marcar é a letra C de campeão. Temos aqui persistem por muito tempo no meio ambiente. O que persiste? Quem pratica a ação de persistir no ambiente por muito tempo, os efeitos nocivos possuem um elevado grau de toxicidade, os defensivos. Então aqui e aqui estão certos, né? Tem aqui os meus sujeitos, né? Vamos fazer mais uma questão, pessoal, que é assinale a alternativa incorreta segundo a norma gramatical. Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha. Aqui está certo porque os Estados Unidos têm o uso. Aqui tem um caso opcional, né, de concordância, mas aqui, como tem um artigo, devemos concordar no plural. Aqueles casais pareciam viverem felizes. Aqui eu vou explicar para vocês a regra, tá bom? Cancelamos o passeio, haja visto mau tempo. Então aqui eu já percebi o erro, né? Aqui deveria ser A, né? Então aqui tem um erro, marcamos a letra C de campeão. Porque aqui é mais um caso de concordância nominal, né? Haja é uma palavra feminina, visto deveria ser feminino. Cancelamos o passeio, né? Então aqui não tem erro. A letra D é aquela questão que eu avisei para vocês, mais de um dos candidatos se cumprimentaram. Então aqui fica no plural, porque tem esse C, né? Mais de um, eles houve a reciprocidade. Se não tivesse o C, aqui automaticamente ficaria no singular, tá bom? Como não é o caso, a questão aqui está correta, né? Não tínhamos visto as crianças que faziam 8 anos, né? Não tínhamos visto, isso aqui também está correto. Aqui, pessoal, é aquela regra que temos um caso de locução verbal, né? Locução verbal. Lembra que eu falei para você que é sempre o primeiro que tem que concordar com o sujeito? Então aqui poderia ficar no plural e aqui no singular? Poderia. Porém, pessoal, existe uma exceção que o verbo aqui viver está no infinitivo, né? Então ele está na sua forma base, né? Estamos no infinitivo pessoal. Nós temos o seguinte caso. Por exemplo, aqui seria eles parecem viver felizes. Aqui o viver, se eu coloco assim, eles parecem viverem felizes, faz sentido, porque eu consigo concordar as duas, né? Então aqui, por exemplo, o parece e o viver, os dois poderiam ficar no plural, tá bom? Por quê? Porque eles conseguem concordar diretamente com o sujeito eles. Por exemplo, se eu tivesse outra frase, assim, eles querem lutar. Tenho dois verbos aqui também, porque o lutar não pode ficar no plural somente o primeiro, que aí é a regra geral, mesmo lutar estando no infinitivo. Porque não faz sentido eu colocar eles quer lutarem, né?
isso aqui não faria sentido. Lutar não tem como concordar com eles. Então, somente com querem, tá? Então, se eu colocasse aqui, eles parecem estar felizes. O estar também, se eu corto aqui e deixo no singular, parece estarem, faz sentido também, tá? Então, por isso que tem essa exceção da regra. Então, essa alternativa também está correta. Então, sobrou apenas a alternativa C. Tá ok? Aí tem as explicações numa outra aula que eu coloquei de concordância verbal, falando sobre objeto direto, objeto indireto, explicando melhor, é bem tranquilo, tá? Recomendo assistirem a aula. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seus likes, se inscreva, comentem para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Fui!